E aí, pessoal, começando mais o Innovation Hub Show em parceria com a Dell Technologies. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês em todos esses episódios. Já falamos de muita coisa legal, muita tecnologia e inovação voltada para diversas indústrias. E hoje o assunto não poderia ser outro. Todo mundo está falando de inteligência artificial. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Só que de uma maneira diferente aqui agora, porque a gente tem um case muito legal para contar para vocês. E também algumas questões que a Dell tem utilizado, né? Algumas formas que a Dell tem utilizado para poder trabalhar a inteligência artificial junto aos clientes. Deixa eu apresentar meus convidados da vez aqui, ó, na ponta da mesa, o Diego Puerta, que é presidente da Dell Technologies no Brasil. Prazer ter você aqui conosco, Diego. Prazer é todo meu. Obrigado por receber a gente aqui hoje, Igor. Legal. A gente tem também o Rafael Bernardes, que é líder da estratégia de plataforma de dados da Porto. Também, Rafael, prazer ter você aqui. Prazer te conhecer também, Igor. Já vi muitos podcasts, achei bem bacana. Agradeço aí o convite também. Legal. Boa. E aqui ao meu lado, Marcelo Rezende, consultor da área de dados e inteligência artificial na Dell Technologies. Prazer também, Rezende. Prazer estar aqui, vai ser divertida essa conversa. Vamos lá. Deixa eu começar com você, né, na verdade, que a gente tem o case da Porto aqui, mas você trabalha junto com vários clientes Dell aí na implementação de sistemas de inteligência artificial, né? Como que você tem avaliado aí a maturidade desses clientes hoje, assim? Todo mundo fala de inteligência artificial, mas está todo mundo pronto para usar? Não, esse é o ponto importante, né? Quando você fala em inteligência artificial, obviamente você está falando em usar dados, né? A inteligência artificial parte dos dados. Então, é mais ou menos um padrão que as empresas não estão preparadas. Elas não esperavam que ia ter que fazer isso com os dados delas, né? Então, agora que... É aquela coisa, né? 5 anos atrás você estava falando, todo mundo tem que ir para a cloud. Aí depois da cloud vem Big Data, Exato. depois de Big Data vem, né? Não para. Então. Eu gostaria de adicionar um ponto aqui, porque o que está acontecendo nas discussões? Eu tenho falado com vários decisores de negócio e, de fato, existe a percepção de que... não é nem a percepção, né? Existe o entendimento de que a inteligência artificial vai acelerar vários negócios, vai trazer um ganho de produtividade enorme, mas a pergunta que fica é como se isso se traduz para o meu negócio? Qual é o caso de uso que eu vou utilizar? O que vai trazer valor para o meu negócio? Essa tomada de decisão, ela não é simples. Você precisa entender vários aspectos, não apenas do seu negócio, mas como o Marcelo comentou, de como é que os seus dados estão preparados para poder atender essa necessidade. Na maior parte dos casos, né, Marcelo, a gente vai ver que as empresas precisam redesenhar a estrutura como utilizam, geram, armazenam, protegem os seus dados. Ciclo de vida completo. Exato, né? Para estarem preparados para implementar esses casos de usos. Então, a gente vê as empresas tendo que entender o seu estágio de fato para poder começar a implementar os use cases. E é exatamente neste momento que a gente pode auxiliar bastante os nossos clientes. Volta naquela história da jornada da transformação digital, né? A gente tem que estar sempre Exatamente. evoluindo. Como alguém falou aqui numa das últimas gravações, quer um mundo sempre ágil, um mundo cheio de emoção, vai para a área de tecnologia, porque não para nunca. Exato. E um ponto bacana, até complementando o Diego, o nosso foco na Porto foi justamente essa estruturação. Então, a gente preparar as áreas de negócio, a gente mudar a forma como a gente trabalha, para conseguir colocar essas áreas mais próximas dos dados, mais próximas da construção dos seus produtos e de toda essa estrutura necessária para a gente conseguir usar a inteligência artificial. Então, esse foi o nosso desafio em 2023, 2024, para em 2025 a gente embarcar diversos cases aí, que aí casa muito com o que o Diego falou. E você pode ver um ponto interessante, né? A gente acompanha Porto fazem diversos anos. É um cliente da Dell há muito tempo. A gente acompanha, sabe do grau de maturidade e sofisticação que eles têm na gestão da sua estrutura de tecnologia. E o que o Rafael está falando aqui são 2 anos preparando a empresa para estar pronta. Exatamente. Ou seja, é uma jornada, ela não é tão simples, tão fácil, mas ela é transformadora. Eu acho que o que o Rafael vai poder compartilhar hoje aqui com a gente como isso de fato vai trazer benefícios para o negócio. Perfeito. Eu acho que à medida que você vai também criando pavimentando esse caminho, as questões vão começando a fluir, assim, as novas possibilidades vão começando a surgir. Tanto é que vocês começaram a abrir BUs diferentes, isso trouxe 1000 outras questões aí dentro da infraestrutura, né? Exatamente. A gente fez uma mudança muito grande lá, que era a forma como a gente estruturou as áreas que mexem com a operação de dados na companhia. Então, nós entramos num modelo que a gente chama de Hub Spoke, onde a gente coloca um repositório central de dados que recebe todos os dados transacionais da companhia, e a gente criou os spokes, onde a gente habilita as áreas de negócio, treina, faz elas aderirem a uma cultura de dados, onde elas conseguem fazer a construção dos seus próprios produtos, fazer a construção dos seus próprios metadados, entregar isso nesse hub central.
Então isso aí foi um desafio bem bacana. E o ponto que eu acho que é de benefício, quanto mais a gente habilita essas áreas a trabalharem com dados, a transformarem dados, a entenderem dos dados, mais fácil vai ser a transição no futuro para um IA. Então, para eles começarem a construir seus próprios copilots, seus próprios modelos. E eu acho que esse está sendo o nosso momento agora. Agora vamos segurar isso aí, porque a gente foi lá para frente, só para dar o spoiler. Agora vamos voltar e fazer a engenharia reversa dessa história toda, né? Como chegamos até aí? E eu acho que vocês podem ajudar também a complementar aí de como que foi todo esse processo para chegar ao ponto da Porto ter aí informações e estruturas para cada uma das BUs, trabalhando aí os copilots para todo mundo. É muito trabalho antes disso, né? Sem Com dúvida. certeza. Basicamente, a gente fez uma estruturação no momento que a gente mudou a nossa maneira de trabalhar, a gente criou algumas automações. Então, na parte de ingestão de dados, a gente conseguiu automatizar boa parte das nossas ingestões. Quando eu falo automatizar, eu não preciso mais de ter um número diverso de engenheiro fazendo toda a parte de construção de pipelines. Eu tenho uma automação que faz isso, que é operada por uma única pessoa. Então, esses dados chegando na nuvem, a gente começou a fazer uma estruturação de como que as áreas teriam que trabalhar com essas informações e como elas deveriam ser treinadas. Então a gente levou esse treinamento até eles aí por meio de parceiros também, ou por meio próprio. Então a gente criou treinamentos personalizados baseados na necessidade de negócio de cada área. E aí, uma vez que essas áreas começaram a trabalhar e construir seus próprios produtos e entregar, aí construíram seus próprios painéis, fazer o nosso BI tradicional que a gente falava, conseguiu tomar mais decisões baseadas em dados, isso começou a ganhar valor e começou a dar visão para essas áreas que elas poderiam construir muito mais coisas que até um determinado momento elas não tinham acesso, que elas tinham essa interdependência com outras áreas e tudo mais. E aí, posteriormente, a gente começou a analisar a parte de uso de IA. Então, como é que eu posso ajudar essas áreas, olhando do ponto de vista de plataforma, a construírem produtos de forma mais rápida e de forma mais otimizada, vamos dizer. E aí a gente entra no uso de LLM, na parte de ajudar na codificação, criar os seus próprios pipes de dados, de uma forma mais rápida, né, e mais eficiente. E em um último momento, a gente começou a explorar casos de uso de IA, específicos para esses BUs que a gente fala. A Porto hoje ela tem 4 verticais, né? A gente está falando de Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviços. Dentro dessas 4 verticais, a gente tem N tipos de produto. Então, seguros eu tenho residencial, automóvel, etc. Financeiro a gente tem consórcio, cartão e tudo mais. E dentro dessas áreas de negócio, a gente tem diferentes user cases. E agora a gente está explorando, dentro de cada uma dessas BUs, quais são os use cases para a gente começar a elencar e ajudar essas áreas a construírem. Eu acho que volta no seu ponto, né, Diego, de que tudo isso está ligado a negócios. Quando Sim. eu pego cada uma das BUs e entendo o que cada uma precisa, eu trago resultados práticos e que vão trazer valor para o negócio. Não tenha dúvida. Você imagina uma empresa como a Porto Seguro, que no final do dia, os dados são é o principal elemento do negócio deles. Eles tomam decisão baseada em riscos, seja de sinistralidade, de saúde, seu histórico. Isso muda a tua precificação, o teu prêmio, tua taxa de risco. Então, eles já sabem utilizar dados muito bem. Agora, imagina colocar essa estrutura de dados que eles estão desenvolvendo há tanto tempo para rodar numa mecânica mais sofisticada, alavancando em cima de AI, o grau de ganho que o negócio vai ter com isso. A gente estava falando de gaps, né? A gente falou, as empresas querem mexer com IA e tal, mas os dados não estão preparados e tal. Não é só esse gap, foi falado bastante aqui, é o gap que a gente chama de data literacy, das pessoas conhecerem a área de dados, conhecerem, uma formação para isso, né? Conhecimento, treinamento disso. Porque, como o Bernardo está falando aqui, eu vou dar uma plataforma sofisticada para o cara poder trabalhar os dados da BU dele. Se ele não sabe fazer Exato. isso, o que ele vai fazer, né? Então, às vezes, esse é um outro gap, tá? Um gap bastante relevante também, porque é uma coisa muito recente, né? Então, se a pessoa, se ela conhecer mesmo a área de dados, conhecer como é que funciona a inteligência artificial, ela não só vai usar de maneira mais responsável, mas como ela vai propor casos de uso para resolver os problemas de negócio, como Porque imagina o ganho de Diego negócio Porto que a tá Porto falando. Seguro vai ter com uma utilização mais eficiente dos dados que ele já possui sobre cada um de nós. Colaborativo. Exato. Desenvolvimento colaborativo, esse é o ponto. E a riqueza desse dado está muito assim, nós possuímos dados sobre todas as vertentes de produtos, né? Então, tudo que você adquire da Porto, seja para seguro de automóvel, seja um cartão de crédito, seja uma parte de habilitação de serviços, então, para gerais, né? Que é o que a Porto tem como produto também. Isso aí dá uma visão do cliente muito ampla. Então, essa gama de dados Sim. que a gente possui, alinhada a IA,
pode criar um leque de possibilidades aí, tanto de business, de negócio, ou até de auxílio, uma melhor experiência do cliente também. Mas dentro dessa parte de data Diga. literacy, como que vocês têm trabalhado na Porto ali para que os executivos tenham essa visão de dados? Tá, a gente tem um trabalho, na verdade, assim, plataforma eu estou querendo viabilizar muita parte da entrega de produtos internos para a companhia, na questão de ajudar com que os executivos tomem as decisões, os gerentes, os coordenadores, então tanto uma visão mais operacional também, quanto uma visão mais executiva. Então vem muito aquela pergunta quando a gente fala, não só na Porto, mas em qualquer empresa, né? Da necessidade do executivo de ter aquela informação naquele primeiro momento. Então ele vai lá e fala, preciso dessa informação agora. Então hoje em dia, putz, liga para o gerente, que liga para o coordenador, que liga para a equipe, que busca, faz uma exploração dos dados para pegar um número e mandar para o executivo falar naquela reunião, o número é esse, certo? Isso aí existe em todas as empresas. E aí, uma das ideias que a gente tem dentro de plataforma, com base em toda essa estruturação de dados, toda essa criação de modelos para atender unidade de negócio, mas a gente também tem essa frente para atender casos internos. É gerar uma automação onde o executivo possa fazer a pergunta e ter a resposta com qualidade, claro, com um número assertivo do indicador que ele está buscando. Então, seja para criar um relatório, para ele ter um relatório em mãos, seja para ele fazer uma pergunta esporádica sobre algo que ele nunca perguntou antes, mas hoje a gente sabe que a inteligência artificial viabiliza isso com qualidade. E é claro, tendo também a gente levanta outros pontos aqui, que um deles é o de governança. Então, como que a gente governa para entender que se os nossos dados e metadados estão chegando onde tem que chegar quando a gente faz uma determinada pergunta e tudo mais. Então, isso aí está sendo um desafio bem legal de plataforma também, que a gente está estruturando. Então conta mais sobre isso, vamos falar um pouquinho mais dessa questão de... Esse ponto que ele falou, vou usar um termo técnico, mas vou explicar, vamos lá. Tá. Discoverability, né? Bonita palavra, né? Bonita. Mas é o seguinte, por exemplo, eu sou cientista de dados na Porto, tá? Eu quero saber se existe uma correlação entre sinistralidade e idade do condutor do veículo, tá? Aí eu falo assim, ok, isso parece que pode ter alguma correlação. Aí eu falo para o Bernardes, onde estão esses dados? Então, isso que está sendo facilitado também, que a gente trabalhou nisso com eles, né? Bem bacana. Exatamente, num projeto bem bacana com a Dell, que a gente trouxe os metadados, quer dizer, as informações sobre os dados, certo? Por uma base, e a pessoa, usando linguagem natural, ela fala assim, desse jeito que eu estou falando aqui, ela pode escrever, onde tem dado de sinistralidade e de idade do usuário? Ela fala, vai ter na tabela tal, na BU tal, certo? Essa foi a primeira parte do projeto, depois... Eles são exigentes, está na Porto, né? São exigentes. Não, mas a gente não quer só saber onde é que está o dado, a gente quer o dado. A gente quer a resposta. Exato, a gente quer a resposta. Daí a gente criou uma outra camada que falava assim, onde estava o dado e buscava o dado. Certo? E só de saber onde é que está o dado já era uma grande coisa. Eu podia bater na porta, me dá esse dado aí que o sistema falou que está nessa BU aqui. Tá? Mas o fato de eu já ter acesso aos dados, para eu criar um dataset e fazer minha correlação rapidamente lá, isso é fantástico, né? Exato. Você imagina, ele estava falando, ele usou o exemplo do cientista de dados. Mas imagina, eu sou executivo da Porto. Exato. Que preciso tomar uma decisão, quero fazer uma campanha de cross-selling, de venda cruzada, de otimização de portfólio. Eu posso rapidamente acessar os dados. Quais são os dados que têm a maior convergência? Onde eu posso alavancar, fazer... Imagina a capacidade de tomada de decisão baseada com dados que esse projeto possibilita. Uma coisa puxa a outra, né? Eu acho que a partir do Exatamente. momento que você, como usuário, percebe Isso. o benefício, você vai querendo mais e mais e mais. Só que aí, voltando na questão lá da governança, tem que ter os guardrails, né? Para fazer com que a Exatamente. coisa chegue da forma correta ali. E aí tem um ponto que eu acho que é legal, que a gente fala assim, cara, a gente está indo para um mundo onde a gente está usando um IA em cima de outro IA. Então, quando a gente fala assim, preenchimento de metadados, nosso modelo descentralizado, ele deu a possibilidade das áreas de negócio criarem os produtos, gerarem os metadados e mandarem para um central onde está sendo usado pela nossa IA. Então, como que eu garanto que o metadado que é preenchido pela área de negócio tem um nível alto vamos dizer assim, assertividade sobre Sim. o que está falando? Então, aqui a gente também tem uma parte de IA que pega esse metadado e reescreve ele. Na verdade, ele primeiro faz, uma classificação. Então, ele classifica, dá uma nota, e depois ele reescreve esse metadado baseado no que a área de negócio vê. E a área de negócio vai lá e aprova. No momento que ela aprovou, esse metadado é repreenchido dentro do nosso ecossistema, onde essa IA que a gente desenvolveu com a Dell, que é o nosso IDS, vai fazer a leitura e vai fazer todo esse trabalho que a gente descreveu antes. Tá vendo? Quando a gente falou que não tem tranquilidade nesse nosso mundo de tecnologia. Não para. Cara, ChatGPT tem o quê? 2 anos, né? A gente começou a falar de inteligência artificial generativa, hoje já está falando de inteligência artificial generativa mandando na outra inteligência artificial Exatamente. generativa, tipo, graus e implementando, níveis, né? né? E esse ponto que o Bernardes falou outra palavra, hein? Data quality, né? Porque
se você não tiver confiança nos dados, não adianta você É. criar nada em cima disso. Então, o que está falando é você usar a própria inteligência artificial para dar qualidade nos dados que você vai usar na inteligência artificial. Isso é bem interessante. Exato. Porque no final do dia, né, não esqueça que inteligência artificial se baseia 100% nos dados, ou seja, Sim. dado ruim, Exato. resposta resposta ruim. ruim. Por melhor que seja a modelagem que você montou, se o dado não tem a qualidade, você vai ter respostas ruins, vai tomar decisão errada e compromete o negócio. Então isso é fundamental. Rafael, vocês tiveram que fazer muita organização dos dados ali para chegar nesse nível de excelência aí nas respostas? Tivemos. Aí, eu acredito que a gente ainda não está no melhor nível. Porque de talvez essa excelência. também seja a realidade de quase todos os negócios, né? Exato. Vai ter que chegar no momento de cara, olhar para os dados e tentar fazê-los entregarem alguma resposta decente, né? Sim, eu tenho muita parceria com outras empresas. A gente fez muito benchmark também para entender, e outras empresas quiseram entender o modelo que a gente construiu, como a gente está trabalhando. A gente apresentou em alguns outros eventos do Summit, por exemplo, ou estava no evento da Dell também. E assim, as empresas vieram até a gente e trouxeram seus casos e seus problemas junto. E perguntaram como vocês estão resolvendo esses casos aqui. E o que eu mais peguei, assim, de problema nas empresas foi a parte de desenvolvimento dessa base. Então, essa estrutura inicial de como você organiza a empresa internamente para ter todos os dados, ter a construção de produtos, elevar o grau de maturidade das suas áreas de negócio, para aí sim você começar a estruturar realmente projetos e frentes de IA com um pouco mais de sucesso. E aí eu falo assim, mesmo a gente tendo uma estruturação bem parruda, até alguns casos de inteligência artificial rodando, eu ainda acho que a gente vai chegar num outro nível de excelência no próximo ano. Então, eu estou bem otimista com isso, principalmente com esse uso de IA para auxiliar na parte de construção de dados e metadados. Muito legal. A gente começou falando de será que o brasileiro está preparado, né? Que está com nível de maturidade digital. É porque eu acho que esse nível nunca vai ser alcançado, né? Porque cada hora você está subindo mais um pouquinho. A régua sobe, exatamente. E você falou de guardrails, essa é uma área que está crescendo muito fortemente, porque quando você pensa na IA conversacional, né? Tem os chatbots tradicionais que agora deram um novo passo com a IA generativa. Você conversa com o chat assim, eu gostaria de saber como é que eu pego o extrato. Não é aquela opção 1, extrato, opção 2. Mudou, né? E aí você, sem o guardrail, imagine o risco da exposição, né? Quando você faz o input, o meu input já pode ter uma besteira lá, pode ter uma coisa violenta, uma coisa fora de compliance, certo? E depois que eu coloquei esse input, se ele for aprovado, né? Se ele for, não, o Marcelo não falou nada de errado, vamos tratar o que ele está pedindo aí. Aí a LLM vai gerar a resposta. Aí outro nível, põe um outro guardrail para ver se a resposta que veio não está alucinada, não tem algum problema. E é interessante isso, que as pessoas às vezes não têm a noção disso, a quantidade de tokens, assim, quantas chamadas você faz para LLM para isso, para o guardrail, é brutal. Né? Então, essa conta é meio salgadinha. Você está falando dessa conta salgadinha, eu acho que é importante também a gente falar sobre isso, né? Sim, A sim. tecnologia está evoluindo tanto a ponto de fazer com que esse tanto de processamento fique cada vez mais barato também. Sim. Né? Sim. Como que a Dell tem visto isso, assim, essa questão de eficiência de processamento mesmo, né? Para entregar um resultado como esse? Vamos lá, acho que um ponto importante na hora que a gente fala de AI é entender aonde estão os dados e como eu vou utilizá-los. Quando a gente fala de AI, existe algo que a gente chama gravidade dos dados. Ou seja, a solução, o ideal é ter ela rodando aonde o dado está e não fazendo esse ciclo de ida e volta, que isso gera não só latência, tempo, gera muito custo também e gera risco. Então a gente trabalha muito, né, Sim. Marcelo, a gente falando do que a gente chama de data gravity, ou seja, fazer a solução de AI rodar onde o dado é gerado. E, ou seja, os dados não são gerados na nuvem apenas. A gente vai ver hoje, até falando de indústria automotiva, olha quanto dado um carro gera hoje. Ou os dispositivos, um smartphone, as antenas de celular, ou seja, os dados vão ser gerados na ponta, o que a gente chama de edge. Então, as soluções vão ter que buscar cada vez mais alternativas de rodar mais próximo do usuário. E a gente aposta, então, bastante nisso, que a combinação de soluções de AI com o que a gente chama de edge computing, com conectividade, vai trazer muito mais ganho e eficiência do que uma solução apenas centralizada na nuvem. Ou seja, então, acho que esse é um ponto que a gente acredita muito, que a gravidade dos dados é que decide aonde vai estar a sua aplicação. Perfeito. Você quer complementar? Não, quando você pensa em IA generativa, o que a pessoa pensa? Vou entrar na OpenAI, no ChatGPT, né?
As empresas, elas não têm essa informação, ou até já teve gente que não acreditou. Falei, não, tá aqui dentro da máquina. Você pode ter uma LLM na sua máquina, né? No seu data Sim. center lá, certo? Então você não precisa ir para a nuvem para usar uma LLM. Entendeu? Isso é um ponto bastante interessante. Até a questão de questões regulatórias. Às vezes, algum tipo de empresa ela não pode colocar o dado na nuvem, né? Então ela pode rodar localmente ali. E o Exato. custo, obviamente, né? Você não vai pagar por token daí. Você vai ter a sua LLM, que é open source, e você baixa e você usa num colocation, no seu próprio data center. Isso é interessante, que eu estava na feira da Dell, na DTF, eu estava com o notebook lá, que tinha uma LLM rodando dentro. E o cara falou assim, mas qual nuvem está rodando? Eu falei, não, está rodando aqui. Não, você está brincando. Você está brincando que está rodando. Não, está rodando aqui. Né? E tem LLMs poderosas, né? Tem uma Llama 3.1, por exemplo, que é super poderosa, você pode rodar localmente. Isso é uma coisa que as empresas precisam entender, essa possibilidade, né? Mas o treinamento você consegue fazer local também, não? Consegue. Mesmo? Assim, Como? bom, a LLM, ela vem, a Llama 3.1, por exemplo, ela é uma open source, ela vem pré-treinada. Tá. O que eu posso fazer, por exemplo, um fine tuning depois, né? Eu posso eu quero usar essa LLM para o meio jurídico, então eu quero que ela use aquelas palavras É. de advogados e juízes, né? Então eu posso fazer um fine tuning para que ela tenha um comportamento mais ao jeito que eu quero. Mas ela já vem pré-treinada, põe lá local, sai usando. Entendeu? E eu queria adicionar aqui, Igor, um conceito que a gente implementou esse ano, a gente desenvolveu em parceria com a NVIDIA, uma solução que nada mais é do que uma arquitetura desenhada, aprovada em conjunto com eles, o que a gente chama de AI Factory. O que é o AI Factory? É um conjunto de hardware Dell, com NVIDIA, com solução de conectividade, com softwares, para que você tenha a infraestrutura necessária para rodar seu modelo de AI pronta, pré-concebida, desenhada, aprovada e com toda a segurança no modelo que a gente fala aqui. Isso. Ou seja, on-premise, ou seja, colocation, ou seja, você garante que os seus dados, você vai estar treinando ele, fazendo as consultas dentro da sua instância. Ou seja, a gente vai falar de modelos de negócio, que as empresas vão usar a inteligência artificial para ter acesso às informações internas. Muitas das empresas não querem que seus dados estejam fora dos seus domínios. Então, esse AI Factory nada mais é uma solução pré-desenhada, trabalhada para a empresa ter a infraestrutura dentro de casa, rodando a sua solução de AI. Então, acho que foi um avanço muito importante, muito importante, fruto da parceria que a gente tem com a NVIDIA de longa data. Desenhamos um produto juntos. Robusto, né? Muito Robusto, robusto. com uma solução, com infraestrutura, e acho que esse foi talvez o principal lançamento nosso no ano e talvez para a infraestrutura de AI. Isso já está disponível no Brasil. Não, pois é, inclusive o Diego já deu a deixa aqui, mas o primeiro episódio dessa temporada aqui que a gente gravou foi sobre AI Factory. Ah, que legal. Então quem quiser assistir e conhecer mais sobre AI Factory, vou deixar o link aqui do lado. Tem 1 hora de bate-papo ali com o pessoal da NVIDIA e da Dell explicando a AI Factory e como que você pode tirar proveito disso também. Falando um pouquinho também da realidade de vocês, né, muito dado ali que a gente estava falando, né, dentro de uma empresa como a Porto. Mas como trabalhar esses dados, assim, com relação a preocupações éticas, inovação responsável, o uso desses dados de forma responsável, o que a gente pode agregar nesse sentido, tanto na sua realidade quanto a Dell, né, ajudando as outras empresas a trabalharem isso? Eu vejo, assim, olhando desse ponto de vista de ética e segurança de dados, a gente está fazendo um trabalho muito forte na parte de governança. Então, da gente entender também os conteúdos de dados. Todos os nossos dados, quando entram na cloud, são anonimizados. Apenas áreas de fraude e auditoria conseguem olhar dados que são sensíveis ou pessoais de cliente. E para se ter acesso a um dado desse, precisa de passar por um fluxo de aprovação enorme. Então, as próprias AIs, quando elas são treinadas a um nível que não chega à pessoa, ao detalhamento da pessoa. Elas são treinadas em níveis agregados de informação. Ou seja, eu não vou lá e vou olhar os dados do Marcelo e vou falar assim, olha, aprende tudo sobre o Marcelo. Eu olho o Marcelo, eu classifico ele a grupo, os perfis do Marcelo, pessoas que são similares a ele, e aí sim eu uso isso para treinar a minha IA. Então isso aí está sendo um dos pontos que a gente leva muito em consideração. E a parte de guardrail de segurança, a gente fala muito da parte de prompt engineering, o que pode, o que não pode, como controlar. Isso abre um fator muito interessante, tá? Que aí a gente chega a um outro ponto. Nem todo mundo está pronto para operar o back-end de uma IA. Então, existe sim um grau de dificuldade, um grau de especialização que é necessário. Então, a gente tem pessoas hoje na Porto que são extremamente capacitadas para trabalhar, que têm esse entendimento da parte ética e de como isso tem que funcionar dentro de uma estrutura, dentro de um copilot que é criado.
Então, acho que esse é o, Sim, é o sim. ponto mais É forte de falar. interessante que, tecnicamente, uma boa notícia é isso, né? Essas questões éticas e tal, já existem algumas coisas prontas. Por exemplo, a gente pode testar o que chama fairness, né? Fairness é o seguinte, vamos dizer que sou eu e tem uma irmã gêmea minha, certo? Aham. Temos o mesmo dinheiro no banco, igualzinho. Eu entro lá, não consigo financiamento. Aí ela entra, Ela vai. consegue. Opa, mas ela é igualzinha a minha, ela é minha irmã gêmea, Aham. né? Então o fairness é justamente para testar se isso está de fato ocorrendo. Se pessoas diferentes da mesma situação não estão tendo algum prejuízo, entendeu? Uhum. Com o IA a gente consegue testar isso. Legal. Então, se eu tenho um modelo assim, eu falo, olha, eu estou pondo esse modelo aqui, sei lá, na minha instituição financeira, e eu quero saber se ele é fair, né? Ele é fair, né? E eu posso testar isso aí. E posso até corrigir isso aí. É interessante, né? O uso da Perfeito. IA para. Porque, Recalibrar, né? porque é interessante porque o problema veio dos dados, né? Aham. Então, os dados tinham um bias lá. Aham. E eu fiz o modelo e foi com bias. Mas na hora que eu fui testar, eu falei, olha, ele tá com bias. E eu uso a Ele própria mesmo IA e falo corrige. assim, corrige esse cara aí. Uhum, Aham. Entendeu? IA Bem é aprendendo interessante. com a IA. Bem interessante exatamente. isso. É bem bom para a sociedade, né? Ter essas capacidades. Mas eu acho que, Igor, falando um pouquinho voltando para a questão de dados, e muitas vezes me perguntam como é que a Dell está preparada, como é que a Dell está se desenvolvendo nesse sentido. Acho que um ponto importante de lembrar a todos, a Dell é líder na gestão, processamento, segurança, proteção de dados fazem diversos anos. Ou seja, somos líderes no mercado de armazenamento e proteção de dados fazem diversos anos. Então, nós temos um know-how, ferramentas, temos todo o preparo para auxiliar os nossos clientes nessa jornada de trabalho, de preparação dos dados, da conduta ética, de produção, de proteção desses dados. Então, acho que esse é um ponto que muitas vezes a gente acaba não comentando, mas é um ponto muito Exato. importante. Ou seja, porque no final do dia, AI é o quê? São dados. Exato. E a gente é líder no mercado de armazenamento, proteção, gerenciamento de dados fazem diversos anos. Então, Exato. esse know-how desenvolvido, a gente tem faz bastante tempo. Boa, exatamente por ser líder, deve ter muito case para contar para nós, né? Estamos aqui com a Porto na mesa, mas eu acho que se a gente olhar para outras indústrias, aí, o que a gente vê de coisas legais que vocês estão percebendo no mercado? Tem alguma coisa para contar para a gente aí de outros clientes, de casos legais que estão surgindo por aí? Tem muita coisa legal. Vou falar um aqui, o Diego pode falar, o Bernardes também, mas para o processamento de áudio, né? Então você pode, empresas que fazem vendas por telefone, por exemplo, né? Então você pode gravar o que foi falado pelo cliente, pelo vendedor. Isso gera uma quantidade de áudios muito grande. Aí você entra com a IA para fazer a transcrição. Primeiro transformar toda aquela conversa em texto. Aí você entra com a LLM para tirar insights daquelas conversas, né? Por que não vendeu? Não tinha o produto, o cara achou caro, qual que foi exatamente o problema? Né? E você pensa, e fazendo isso em alta escala, vai gerar um dashboard para o cara, uma coisa para o gestor, isso é uma informação, eu falo, isso é business na veia, né, cara? Nem Isso aí, precisa ser para o né? gestor, de repente para uma outra IA que vai olhar para isso e falar, essa Exato, aqui é a melhor, né? Já vem IA em cima da IA aprendendo com ela. Vamos criar um cara sozinho, né? Um avatar que vai fazer a venda. Uma IA supervisora. Exatamente, pode fazer. Então, processamento de áudio tem sido bastante procurado. Digital Human também, né? Que você tem uma imagem do ser humano, né? Que ele conversa com você, né? Isso tem uma série de guardrails tal, e com a tecnologia que a gente tem hoje, você consegue, a expressão facial é muito próxima. Labializar tudo certinho, Isso, né? muito perfeito e cheio de guardrails para que a pergunta seja bem respondida e não deixe que a pessoa pergunte coisas fora de contexto, para ter o topical, que é um tipo de guardrail, fala, você está falando coisa fora de contexto aqui. Foge do nosso assunto, né? A Exato. gente tem trabalhado com vários clientes nos mais diferentes aspectos de como a AI pode mudar o negócio deles. E como na maior parte dos casos são mudanças transformacionais para as empresas, muitas deles não gostam nem de divulgar o que eles estão Exato. fazendo, porque acabam abrindo dados que são importantes, mudanças estratégicas. Então a gente está participando, ou seja, a maior parte dos casos a gente tem inclusive acordo de confidencialidade com os clientes, para a gente não abrir e tratar os dados. Então, infelizmente, muitos casos não são divulgados. Mas eu tenho 2 casos que são muito interessantes que eu acho que a gente poderia falar aqui. Um deles é da própria Dell, mas eu não vou começar com o case da Dell. Quero começar com o case que a gente está fazendo com uma instituição junto em UK, aonde a gente está utilizando o AI
para auxiliar no tratamento médico. E como isso é feito? Ou seja, a gente tem o que a gente chama de digital twin, ou seja, a gente emula uma pessoa, uma cópia digital daquela pessoa com aquela doença, com o diagnóstico, simula a progressão da doença e os tratamentos possíveis para ver qual deles é o mais eficaz. Você pilota numa cópia digital os diferentes tipos de tratamento, as reações, as probabilidades, para você, de uma forma muito mais assertiva, tratar o paciente, sabendo qual é a probabilidade de cura em cada um dos casos. Isso é transformacional. Sim, Sem dúvida. É fantástico. transformacional. Você imagina a capacidade, ou seja, você vai ter a assertividade para esse tipo de tratamento, nesse estágio da doença. Esse aqui tem tantos por cento de possibilidade de cura. Essa alternativa pode ser menos invasiva, mas vai ser... Você consegue ter um diagnóstico baseado em dados, em histórico, muito mais acurado. Imagina a melhora na qualidade de vida, na expectativa de vida de pessoas impactadas com essa doença. Então, esse é um caso público que a gente divulga, porque mostra a capacidade de como a tecnologia pode, de fato, melhorar a vida das pessoas. Na saúde, eu acho que vai ser game changer, né? Já está sendo, na Na verdade. saúde, no desenvolvimento de produtos, na proteção ao meio ambiente, na melhora da experiência de cliente, na otimização. Nós mesmos, na Dell, estamos passando por um processo de revisão em todas as áreas de negócio. De finanças, a produção, a recursos humanos, ou seja, como é que a gente está reinventando, reeditando o nosso negócio para ser mais eficiente utilizando da tecnologia. Vamos dar, por exemplo, alguns exemplos aqui. A Dell, ela é muito conhecida pelo modelo de o build to order, ou seja, a montagem sob demanda. Não tem estoque de produtos acabados. E eu só compro quando eu tenho a previsão, e aí isso precisa chegar quando eu vou produzir. Então, é uma sofisticação muito grande que nos dá um ganho operacional enorme, mas traz uma complexidade de compras, de recebimento que é gigantesca. A gente tem uma estrutura de back-office enorme para suportar isso. A gente está utilizando hoje AI para ver qual é o dia ótimo para fazer essas compras, qual é o volume, qual é a previsão. Esse ganho não é na casa de milhões, são de dezenas para centenas de milhões de dólares de ganho de eficiência por causa dessa otimização. E a gente usa em diversas outras frentes, em projeções financeiras, em previsibilidade de vendas, aquelas reuniões internas para projeção de número, hoje ele já é automático. Ou seja, a gente não precisa mais fazer essas reuniões. A gente tem uma série de recursos que é onde a gente está alavancando tecnologia de uma forma muito eficiente para otimizar o nosso negócio. Então, eu acho que cases não faltam. Acho que talvez muitas vezes as pessoas sintam para tangibilizar, mas tem essa questão da confidencialidade. É um aspecto muito importante e eu compreendo os negócios quando tem esse tipo de restrição. Então, obrigado a Porto aqui por estar compartilhando um pouco do que vocês estão fazendo. Não, o prazer é meu. E assim, é sempre bom ter a Dell aqui como parceira. E, cara, eles estão em projetos sempre bem estratégicos para a companhia. Então, essa frente aí do IDS foi fantástica. Eu acho que trouxe uma outra visão até para mim mesmo. Quando a gente começou, eu tinha a crença que ia funcionar da forma como eu gostaria. Mas assim, quando você vê saindo do papel, saindo do mundo das ideias, bonito, sendo né? entregue, Bem legal. e você vê isso em uso, dá outra visão, assim, das possibilidades do que a gente pode fazer, né? Mas é porque eu acho que mais do que os cases, a gente está chegando num momento em que 3 anos atrás, às vezes, aquilo que eu queria fazer não era possível. E agora é. Né? Então, eu acho que abriu tantas possibilidades agora que o céu é o limite. A gente começa a ver coisas acontecendo no ramo da saúde mesmo, outros cases que a gente contou aqui em outros episódios. Tinha um que é a inteligência artificial criando moléculas Para medicamentos, proteínas. para novos medicamentos, Isso. porque aí você vai criando vários novos antibióticos, né? Exato. Tem duas áreas que estão muito fortes com isso agora, até a gente tem conversado algumas coisas com eles. A genômica, né? Genômica também, A exato. genômica, você fazer sequenciamento computacionalmente é uma coisa custosa, né? Você precisa muito processamento para você fazer o sequenciamento do DNA das pessoas. E, por exemplo, tem um projeto, tem um hospital na França, o Marie Curie, em Paris, que quando a criança ela tem uma doença grave, né? A primeira coisa que faz é fazer o sequenciamento da criança, do genético da criança, para ver aquilo que o Diego Perto falou.
qual seria o tratamento mais adequado para essa pessoa que tem esse perfil genético. Eu já brinquei com túnel de vento no passado, longínquo e tal. Era horrível, um trabalho desgraçado, colocar o bichinho lá e medir as pressões. Hoje, junto com a Dell, né? A McLaren, se olhar lá no capacete do Norris, está lá Dell em cima, né? Tal. E ganhou o título esse ano. Isso. Depois de 26 anos sem ganhar o título de construtores. Exato. E onde está a Dell nessa brincadeira aí? É um edge, né? Os dados, os carros geram muitos dados. Para você ter uma ideia, são 100 mil pontos de dados por segundo. Isso vem uma estrutura de baixa latência para uma rede muito rápida. Uma estrutura de HPC, processamento de alto desempenho. Aí tem aquilo que o Diego falou também. Tem um digital twin. Ele tem uma cópia digital do carro, que o que está acontecendo no carro na pista, ele aplica no gêmeozinho lá para ver o que acontece. E aí, com 20 minutos de treino, eles já conseguem tomar decisões de aerodinâmica. Porque tem o modelo de aerodinâmica também. Uma coisa fantástica. Ficavam meses no turno de vento, né? Eu estudei um pouquinho esse caso aqui, porque eu achei muito interessante. A McLaren tem uma alteração de engenharia a cada 17 segundos. Olha. Ou seja, imagina o volume de mudanças que eles fazem ao longo do ano. E a gente não está só falando de dados. Por exemplo, com a performance desse dado com as condições meteorológicas, eles têm uma modelagem que ajuda eles a definir estratégia de corrida. Qual é a estratégia daquela corrida. Aí eu paro agora, eu paro mais na frente. Se eu parar, quem fica na frente, como é. Então, ou seja, quando você tem uma estratégia tão bem sucedida, e ou seja, a gente teve um ano que a empresa que ganhou, a escuderia que ganhou, ela não teve o piloto campeão. Ou seja, foi por causa do trabalho de equipe, um trabalho muito bem estruturado, e a gente tem muito orgulho de estar junto com eles. Ponto para todo mundo. Exatamente. Cara, a gente falou algumas vezes aqui sobre força de trabalho, né? O tanto que é difícil a gente conseguir trabalhar os dados, o tanto é difícil encontrar profissionais qualificados. O que vocês acham que é uma skill fundamental para o profissional do futuro? Seja a nível de negócio, seja a nível de tecnologia em si, né? Apesar de que tudo está se mesclando cada vez mais, né? Assim, Eu tenho uma visão muito forte que, assim, as fronteiras estão se quebrando. Então, a partir do momento que a gente está trazendo a tecnologia e dados para dentro da área de negócio, eu estou vendo mais pessoas de negócio com skill em dados e mais pessoas de dados com skill em tecnologia. Então, isso está sendo uma quebra bem bacana, porque antes a gente falava assim, eu tenho as funções específicas dentro da área de negócio. Eu tenho meu Product Owner, eu tenho meu engenheiro, eu tenho meu cientista, eu tenho meu analista de dados. E quando a gente fez essa transição, onde a gente levou as áreas o dado até a área de negócio, e agora a área de negócio é uma produtora de dados, a gente começou... Isso aí é uma experiência bem bacana. Eu comecei a ver POs fazendo queries, um PO criando transformações. Eu comecei a ver um cientista de dados interessado na parte de transformação, um engenheiro na parte de criação de modelos. E assim, a gente vê esses conhecimentos começarem a se misturar. Então, e o que isso traz de benefício que eu tenho visto bastante? Ideias. Então começam a surgir várias ideias de pessoas que antigamente não tinham nem a visão do que era o negócio com que elas trabalhavam. Então, na verdade, só o Product Owner sabia o que era aquele negócio. O engenheiro não sabia, estava muito por trás no back-end da coisa. E eu acho que isso aí, cara, está sendo uma transformação gigantesca. Porque o volume de ideias, de produtos, de coisas novas que estão surgindo, assim, cresceu amplamente lá dentro. Totalmente multidisciplinar, né? É multidisciplinar, mas tem um ponto. Assim, todo mundo quer brincar com IA, tá? Mas tem que conhecer o mínimo, né? Para você ser da turma do multidisciplinar. Assim, eu sou um advogado, eu quero trabalhar com ética de IA. Beleza, você é bem-vindo, mas você precisa conhecer o mínimo lá. Esse é um gap que vai ter que ser rompido, entendeu? e como conhecer esse pouco? Quais os caminhos que você dá assim, para as pessoas evoluírem nesse sentido? Porque é tanta informação para todo lado. A informação está disponível, mas onde buscar? Eu acho que tem que ser meio curioso, tem que ser meio menino, assim, querer saber como é que funciona, né? O pessoal me chama de professor, né? Que eu acho que fui professor durante uns tempinhos aí, né? Uns 20 anos. E aí, eu sempre falo assim, eu faço uma coisa que vai aprofundando. Eu dou uma olhada, tipo, bem raso, assim, Wikipedia, o que é data literacy? Ou, o que é data quality? Eu tô, sei lá, no Wikipedia, coisa bem básica e vejo. Entendi. Aí eu pego um pouquinho mais profundo, até começar a pegar paper,
E até que no meu caso, não precisa ser para todo mundo, no meu caso eu programo mesmo para eu ver rodando, entendeu? É o máximo que eu chego lá de profundo, entendi? Mas eu acho que essa é você ter um entendimento em diversos níveis. Começa o mais simplesinho, conversa com alguém, uma coisa que faz sentido. O que é tal conceito? Você escuta aquilo, aí você estuda um pouquinho, vai pegando papers cada vez mais avançados. Isso tem de sobra na internet, né? Nunca tivemos uma era com tanta disponibilidade de conteúdo gratuito. Sim. E bom, né? Bom, Você sabendo filtrar. Então, Sabendo filtrar. exatamente. Qualquer pessoa de qualquer área, ela pode vir para o jogo da IA, desde que ela passe por essa evoluçãozinha mínima, né? Eu tenho um comentário, Igor, que assim, eu não acho que a pergunta correta é o profissional do futuro. Porque o profissional do futuro já nasceu, cresceu no mundo digital. Meu filho, minha filha já vão estar mais inseridos. Isso é o profissional do presente. Ele precisa aprender agora novos domínios, novas experiências. transação, né? Ele precisa se desenvolver. Curiosidade é fundamental. Ou seja, como é que aprende? Usando. Ou seja, por exemplo, no meu caso, quando comecei a ver todo mundo falando, pô, AI, todo mundo falando, como é que eu entendo? O que eu vou fazer? Curiosidade, fui usar. Assinei os diversos. OpenAI foi o primeiro, depois fui testando outros. Como é que eu uso isso no meu dia a dia? Coisas básicas, não relacionadas aos negócios. Como é que isso pode melhorar a minha experiência? Como é que eu posso entender o impacto dessa transformação? Ou seja, a curiosidade é fundamental. Eu brinco com times assim, não me perguntem nada que vocês possam ter resposta no Google, no ChatGPT. Não que eu não queira explicar, mas assim, Facilita a sua vida. mas vai lá. facilita a tua vida. Ou seja, você vai mostrando a curiosidade. Ou seja, então acho que eu não diria que é o profissional do futuro, é o profissional do Legal. presente. Como é que... Até complementando, eu acho que assim, tem um ponto que é bem bacana, que é quando a gente falou de mudar de processo, transformar as áreas de negócio em áreas de dados também, conjunta, você fala assim, pô, Rafa, mas todo mundo quis aderir a essa transformação, a essa mudança de paradigma, de processo, quis. Porque assim, naquele momento existia uma dor. E a dor era, eu tenho uma necessidade e eu estou numa fila para ser atendido. E eu tenho que construir isso rápido, porque eu tenho que mostrar o meu valor na companhia. Eu tenho que mostrar que eu consigo entregar aquilo. E aí, o que foi apresentado? O framework mais simples possível para a pessoa começar a trabalhar. Foi dado toda a parte de material, foi feito um certo aculturamento com a questão de dados, questões de ética e tudo mais para essas áreas. E no momento que eles produziram o primeiro produto deles, eles não pararam mais. Aí não pararam mais de estudar, não pararam mais de se reinventar. É isso, ver resultados. Descobriram o Exato. OpenAI, falaram, nossa, é muito mais fácil fazer código agora, por exemplo, ou descobriram o Gemini, ou qualquer outro modelo, mas todo mundo começou a utilizar. E aí, nesse dia a dia, essa transformação, essa mudança de hábito e essa necessidade fez com que o pessoal começasse a se especializar um pouco mais. Profissional de presente, né, que já construir o precisa estar futuro. aí. Mas assim, tem coisas também que são do presente, mas que indicam uma tendência aí do que está por vir. Será que agentes são as novas grandes coisas que a gente vai ter aí para serem aplicadas nas empresas a partir de agora? O que vocês consideram? Né? Que a gente está falando aqui o tempo inteiro que nossa profissão é muito Isso. ágil, o tempo todo não tem Olha, tranquilidade, é uma esse- tecnologia atrás da outra. Esse negócio de agente vai pegar. Porque assim, Então, só voltando um passo, explica Vai lá. para quem ainda tá morando em Marte e não sabe o que é a gente. tá bom. Vai lá. Então são assim, funções específicas cumpridas usando inteligência artificial. Tá? Então, por exemplo, eu posso fazer um agente, você traz os seus documentos para cá e o meu agente vai ver se está tudo certo, cumpre uma certa função. Isso é uma profissão. Eu sou advogado especialista em contratos imobiliários. O agente faz isso, tá? Usando inteligência artificial. E aí, a gente tem algumas maneiras de tirar valor da LLM. Uma com prompt, todo mundo sabe fazer assim. Como é que bababá? Esse é o prompt. O outro é o RAG, aquele que tem um banco de dados. Eu não pergunto direto assim. Por exemplo, óbvio que o LLM não sabe a minha infância, espero que não, né? O LLM não sabe a minha infância. Então, se eu perguntar qual é a infância do Marcelo Rezende, ele não vai saber. Mas eu posso pegar um resumo da minha infância e jogar para ele e falar assim, baseado nesse conteúdo, explica a minha infância, eu posso fazer isso. Isso é o RAG, tá? Sim. E o terceiro é aquele fine tune, eu melhorar o modelo. A terceira maneira de eu tirar bons resultados da LLM. Eu considero que o agente é a quarta maneira de você tirar resultado da LLM pelo seguinte, a gente pensa em agentes isolados, né? A gente pensa, um agente faz isso, outro agente faz isso, vou usar um agente para isso. Mas o que está explodindo agora com as novas plataformas é aquela coordenação, eles entre si, eles se resolvem. Eu dou uma tarefa para ele assim,
faça o melhor paper para mim. Então, um busca o conteúdo, o outro vê se o título é bom, como as pessoas fazem, os seres humanos fazem, né? E eles se auto-organizam, tá? Então, isso é uma coisa, assim, essa possibilidade, isso na computação, sempre, as pessoas sempre quiseram isso. Era o xodózinho, todo mundo queria ter isso. Mas não funcionava porque não tinha um motor para tocar o agente. E hoje nós temos, que é a LLM. Exato. Será que, trazendo por exemplo da Porto aqui, até então na LLM eu posso chegar para ele e falar, faça orçamento aqui com a concorrência toda e me diga qual que é o mais barato, vai ser o Porto. Quem Ou sabe, melhor, se isso vai ser a acontecer no Porto. futuro vai ser muito bom, hein? Mas mas na sequência eu poderia falar, então, contrata para mim. Então, faz o pagamento por Pix aqui agora, tira da minha conta e vai. Eu posso começar a ter essas coisas acontecendo. Pode começar. Eu tenho um banco, agora me fugiu o nome, que eles fizeram um agente para WhatsApp. Isso partiu de um banco bem pequeno que estava, se não me engano, no México. Eles criaram o primeiro modelo nessa versão. Que você, por WhatsApp, podia fazer toda a parte de contratação de serviço. Pix não, né? Mas transferência de dinheiro na época. Isso aí faz, eu acho que cerca de 1 ano e meio, se não me engano. Eles lançaram agora, tem limite, R$100 só, né? Todos os guardrails aí para o pessoal também não aplicar golpe. Mas essa coisa de executar é um próximo passo. O que você acha, Diego? Vamos lá, acho que assim, eu estava pensando um pouco na questão do agente e das implicações que isso traz no dia a dia. A gente estava falando um pouco antes aqui da experiência do usuário, ou seja, acho que esse é uma analogia interessante da gente fazer aqui. Hoje, vamos ao exemplo do... Você tem seu PC, seu Dell aqui, ele não quebra, não estraga. Mas, se você precisar um dia ter um atendimento, suporte técnico, você vai ligar e hoje você fala com um profissional do Dell. E quando a gente fala de AI, o que vem na nossa cabeça automaticamente? Máquina, né? Substituir o profissional por um atendimento automatizado utilizando AI. Que isso, no final, você tem um ganho de custo, mas não necessariamente de experiência. A sua experiência, você prefere falar com uma pessoa ou com uma máquina? Dependendo da pessoa, momento, enfim, do momento, mas você ter uma questão de uma configuração do seu equipamento, uma pessoa tem, enfim, a diferença não necessariamente é melhor. Qual seria o melhor dos mundos? O que você acha? Agora, Olha, olhando, eu sempre falo assim, a facilidade que a gente pode criar na questão principalmente de análise de log, né? Que a gente fala assim, putz, da IA responder isso e auxiliar talvez o atendimento da pessoa. Então, vamos supor, você tem um contato com o suporte e no momento que você entrou em contato, baseado no que acontece na sua máquina ou no seu equipamento que você está utilizando, ele já tem uma forma de resolver antes de você ter que apresentar o problema. Isso aí já é um negócio bem interessante. Então, o que a gente está fazendo? Hoje, o AI, a gente está investindo, por exemplo, nos nossos próprios produtos, não é na questão do agente, sim no próprio equipamento, que ele vai fazer uma coisa que vocês devem conhecer dos sistemas mais sofisticados da Dell, do Call Home, ou seja, ele começou a perceber que tem um problema, ele mesmo conecta com a Dell, integra autodiagnóstico e muitas vezes se corrige sem você saber e sem ter necessidade de fazer. Isso é de fato um ganho na experiência. Ou seja, eu não vou... Então, acho que assim, esse é um exemplo de pensar diferente em como utilizar a AI para gerar valor. Ou seja, você oferece uma melhor experiência para o... Talvez seu equipamento tenha tido problema e você não sabe. Não precisou ligar, não precisou falar com uma pessoa, nem com bot. A experiência como um todo está mantida. Então, esse é um exemplo de como eu acho que a gente elimina a figura do contato. Essa é uma feature do AIPC? Não, ou não? Não é uma feature do AIPC. O AIPC é diferente. Vamos lá, então, o que que eu acho que é uma outra tendência também, isso né? É um Principalmente conceito. falando de Dell. Não, vamos falar de AIPC. Isso é um conceito de como a Dell desenvolve a estratégia de suporte futuro dos seus produtos. Isso não é IPC. Isso aqui são os mecanismos de auto-healing que vão vir embutidos no computador, como hoje a gente já tem AI embutida em vários equipamentos que suprem o barulho de fundo no momento de uma vídeo, a câmera que te acompanha de acordo com como você está falando. Isso tudo já está disponível e gerenciado por AI. Agora a gente está indo para um próximo passo. O IPC é algo bastante diferente disso tudo. É você colocar no seu equipamento a capacidade de produção, de processamento de um componente que chama NPU, que é a Neural Processor Unit, que é a que faz o papel da GPU, como faz os servidores, ou seja, você tem uma unidade processando os dados para poder você rodar AI ali dentro do seu equipamento.
O que que isso vai te possibilitar? Junto com o equipamento correto, o software correto. Aqui eu vou usar o exemplo da Microsoft, que é o nosso grande parceiro. Você tem que ter o Copilot. Você vai ter a máquina com acesso aos teus dados, com a tua forma de escrever, com os teus pontos. Eu preciso falar com o Marcelo. O que eu tenho de histórico com o Marcelo? Quais são os projetos que eu fiz com ele que eu vou resgatar lá dentro? Ele vasculha seus dados, trabalha de forma offline, sem precisar conectado na nuvem. Com a tua linguagem pode te ajudar a responder a uma pendência que você tem com o Marcelo. Ele vai trabalhar nos seus dados, ou seja, usando essa capacidade de processamento focada em inteligência artificial, sem consumir o processador. Ou seja, então, vai ter um ganho de bateria, automatização, você vai poder usar essas ferramentas novas que vão vir nessas novas aplicações de uma forma muito mais eficiente. Mas é um conceito diferente, tá? Não é isso que eu falei, isso é auto-healing. Tá. Agora, se eu entendi correto, então, eu acho que o ponto bacana aqui é você pode fazer um treinamento de um modelo utilizando uma interface de cloud com uma escalabilidade gigantesca e você pode trazer esse modelo para suas máquinas locais e fazer a execução. Para otimizar seu dia a dia. E a parte Pra financeira otimizar, também, né? Porque a gente faz toda a parte de processamento de perguntas pela As pessoas máquina. perguntam assim, eu tenho GPU, por que eu preciso da NPU? Né? As pessoas perguntam. A GPU, ela faz processamento paralelo, né? Por exemplo, assim, eu tenho que desenhar 7.000 bonequinhos na tela. Aí isso ela faz, em vez de fazer 1, 2, 3, ela faz todos de uma vez só, em paralelo, né? E a NPU, ela a ideia é a mesma, só que ela é especializada em processamento paralelo para IA. A GPU ela é genérica, serve para vídeo, você vai fazer um monte de coisa, certo? E a NPU é para IA. Então você tem um hardware especializado, né, para rodar redes neurais, tal, fazer inferências, tal, com uma velocidade brutal e consumindo pouca energia. Por exemplo, vou usar o exemplo do Marcelo, que é professor, ele gosta de falar de AI e surgiu uma nova tendência, ele quer escrever sobre ela. Ele pode pegar pedir para o Copilot, pegar todos os pilots deles, fazer uma revisão dos papers anteriores com essa tendência, usando a própria linguagem dele que ele revisa depois. Exato. Ou seja, isso que vai ser possível fazer. Com performance. Rapidamente. E com performance, Esse é o sem precisar ir para a nuvem. Exato. Quando as pessoas vão ter acesso? Já tem, com equipamentos disponíveis, fabricados no Brasil, acho que esse é um ponto importante, e o portfólio vai aumentar bastante. Então, acho que essa é uma tendência que a gente vê com bastante força no ano que vem, que tem um movimento importante na indústria de tecnologia que passa desapercebido, não dos gestores de TI, que é o fim da garantia do Windows 10. Ou seja, então, muitos dos decisores que ainda utilizam essa plataforma vão ter que tomar decisão. Eu troco o meu PC, ou seja, só para ter uma ideia, o mercado brasileiro hoje gira na casa de 8 milhões e meio de unidades, 45% disso é mercado corporativo, então estamos falando, 4 milhões de unidades seria. Hoje existem 12 milhões de unidades com Windows profissional que não conseguem rodar o Windows 11. Então, a gente vai ter um refresh grande. E o que a gente espera é que uma boa parte dessa demanda, as empresas já comecem a olhar utilizando, ou seja, o potencial do AI PC. Então, que tem vários ganhos, né? Não é só capacidade de processamento, tem ganho de bateria, otimização, enfim. Tem muita coisa legal aqui. Eu já testei é realmente uma experiência diferente. Então fica a dica, vai trocar de PC a partir de agora, AI PC é o que você precisa olhar, saber se seu computador tem isso, para poder estar ali up to date, né? Tá ali com um bom computador. Os nossos consultores podem ajudar quem tiver com dúvida, ou seja, 0800, Dell.com, você consegue, ou via WhatsApp, você consegue ter orientação do qual é o equipamento mais adequado para a sua necessidade de uso. Perfeito. Bom que a gente começou falando de inteligência artificial voltada para empresas, terminando falando de inteligência artificial voltada para o público final. É verdade. Ou seja, ela está aí para todo mundo, né? E todo mundo precisa começar. Se você ainda não começou, né? Se você ainda você mora em Marte, mora na Lua, às vezes, né? Não começou a trabalhar com inteligência artificial, não começou a experimentar, tá passando da hora. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. Tem mais algum último comentário que vocês gostariam de trazer para a mesa? Alguma questão que vocês pensaram, falaram, putz, seria legal conversar e a gente não tocou no assunto ainda? Conversando com você, Rezende? Assim, você levantou a bola para mim, aquela história. O ganho da IA, do bom uso da IA, né? Tem o uso. Se você pensar na empresa, a empresa pode ter uma porta, pode desenvolver grandes sistemas, tal. É um ganho corporativo. Mas cada
Cada funcionário tem o seu ganho individual, né? O augmentation. Não é que eu vou ser trocado pela máquina, eu vou ser potencializado pela IA. Então, essas duas coisas, os sistemas corporativos bombando lá com IA e eu localmente na empresa também sendo apoiado por IA, meu, o efeito disso é brutal. E eu sou muito otimista com isso, acho muito bacana. Também sou. Até complementando, esse ponto é bem bacana, né? Tem muita coisa de script que a gente fala assim, os engenheiros de dados, desde os mais sêniores até o mais júnior, quando ele começa a mexer com a parte de IA, seja com um assistente, Gerar código. um chat, a geração de código, assim, é Brutal. um absurdo a velocidade que você ganha. Coisas que você levava 2 meses, 3 meses às vezes para desenvolver ponta a ponta, em aplicação você leva 2, 3 dias no máximo para sair com uma solução. Acho que isso aí já foi uma virada de chave muito grande. Entender AI é um pré-requisito básico hoje. Acho que a grande diferença são aqueles decisores, aqueles gestores que conseguem identificar os casos de uso mais eficientes para a sua empresa e conseguem implementar eles. Eu acho que aqui é isso que vai fazer a diferença. Perfeito. São os casos de uso. Então, entender qual é a aplicação que vai fazer sentido. Não é porque todo mundo está fazendo atendimento ao cliente que atendimento ao cliente é a resposta que eu vou ter que fazer. Você tem que entender o que vai gerar mais valor para o seu negócio, o que vai tornar seu negócio diferente, o que vai otimizar ele e tornar ele mais eficiente. Então, não existe uma resposta única para cada negócio. Existem os casos mais comuns, mas não necessariamente o seu negócio se aplica ao caso mais comum. Então, entender profundamente aonde pode fazer diferença é o mais importante, no meu ponto de vista. Perfeito. E para quem quiser entender mais ou tirar proveito de tudo isso que a gente falou aqui, né? A gente falou que a Dell tem a consultoria, que a Dell trabalha junto com clientes, ajudando em projetos de IA. Diego, qual que é o melhor caminho para falar com vocês? Vamos lá, a gente tem o maior time de especialistas da indústria de tecnologia do mercado brasileiro. São mais de 700 vendedores, pré-vendas, consultores focados em atender os nossos clientes. Então, entre em contato conosco, quem tem seu representante dedicado, seu canal, por favor, os contate. Quem não tem, pode ligar para a Dell através do nosso 0800 que a gente vai atender e poder auxiliar vocês nos desafios dessa jornada de transformação e desenvolver a solução de AI adequada para o seu negócio. Perfeito. Para facilitar, estamos colocando os links do 0800 aqui do lado também no vídeo. Bom, deixa eu agradecer demais, então, a presença do Diego Puerta, que é presidente da Dell Technologies no Brasil, Rafael Bernardes, líder da estratégia de plataforma de dados da Porto, e o Marcelo Rezende, consultor na área de dados e inteligência artificial na Dell Technologies. Pessoal, foi um prazer, foi muito legal a conversa, espero que você também tenha gostado. E essa série aqui de podcasts, né, de episódios voltados para inovação junto à Dell Technologies fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa série e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até, pessoal!